Sherlock Holmes, um dos detetives mais brilhantes da ficção e inventor da ciência da dedução, tem suas perspectivas psicológicas muito bem refletidas no personagem. Lógico e facilmente entediado, o detetive busca estimulação e geralmente através de mistérios dos quais ele resolve com seu jeito único de pensar. Nesse vídeo analisarei sua personalidade, seu modo de perceber e fazer observações da realidade e seu modo de racionalizar suas conclusões e tomar decisões. Tudo isso junto forma sua visão de mundo, que corresponde ao tipo ISTP. O ISTP é caracterizado por sua fé em um segredo singular e simples, um grande princípio fundamental. Sherlock, assim como a maioria dos ISTPs, demonstra um grande domínio em uma área bastante específica, mas que pode ser universalmente aplicada em todas as pessoas, isto é, a ciência da dedução. Usarei diversos exemplos com cenas da série para demonstrar tudo isso e o que significa. Na primeira investigação de cena do crime da série, já conseguimos ver claramente o método de Holmes. Sherlock segue um processo de pensamento linear, se livrar de informações desnecessárias e reduzi-las à fonte fundamental da situação, e até mesmo ver seu resultado inevitável. Sua observação é contextual, mas disso explicarei para frente. A primeira coisa que ele faz é modelar as coisas observando os fatos brutos em seu ambiente. Suas habilidades de resolução de crimes estão enraizadas em seu domínio na observação. Ele não acrescenta nada além do necessário aos eventos e não perde as pistas que estão bem à sua frente. Ele discerne as propriedades brutas de um objeto, mostradas através da identificação de seus atributos exclusivos. Ele literalmente descobre alguém apenas olhando para eles. O exemplo mais ridículo de sua sensação extrovertida é que ele sempre diz: "É muito óbvio, qualquer um consegue resolver esse mistério, é só você olhar direito, seus imbecis." Cardiff? Isso é óbvio, não é? Não é óbvio pra mim. Meu Deus, como deve ser aí dentro do cérebro de vocês, deve ser um tédio. Você vê, mas não observa. Ele vê que as pessoas não realmente veem a realidade com o tamanho realismo e atenção que ele dá, o que é o núcleo da SE e o cerne da sua ciência da dedução, e totalmente o contrário da NE e a SI que um INTP teria. Isso acontece porque enquanto a sensação introvertida enfatizaria o envolvimento de seu próprio sujeito na percepção, por exemplo, é assim que as coisas são para mim, a sensação extrovertida supõe que suas percepções comuns tocam a coisa em si. Por exemplo, é assim que as coisas são para todos. Como disse Peirce, envolve a suposição de que a realidade é publicamente acessível. Assim, a sua tendência é afirmar as coisas como se fossem óbvias para qualquer um que se importasse em olhar. Conclusão: o morto sabia alguma coisa sobre alguma coisa que iria impedir que o dono lucrasse 30 milhões de libras. A pintura era falsa. Fantástico. Era muito óbvio. E um feliz ano novo. Como também disse Peirce, as ideias e observações deles são afirmadas como proposições da verdade óbvia. Ambas a SE e a NI acreditam em uma realidade separada de um sujeito perceptivo, e portanto, ambas estão inclinadas a falar com certeza assertiva, a sensação extrovertida sobre os dados e a intuição introvertida sobre a interpretação dos dados, como por exemplo, o fato de que você devia se inscrever nesse canal e compartilhar o vídeo com seus amigos, ou quando Sherlock fala que suas conclusões são a única explicação para o fato ocorrido. Tem uma faca em cima da mesa com manteiga do lado direito da lâmina porque ele era canhoto. É muito improvável que um homem canhoto atirasse do lado direito da própria cabeça. Conclusão: alguém invadiu o apartamento e o assassinou. É a única explicação para o fato ocorrido. Seu olho atravessa as camadas da realidade aparente para descobrir sua raiz mais profunda. Isso é exumado e apresentado com terrível clareza e força. Mas tal cirurgia é realizada do ponto de vista limitado do Sherlock e depende de seu contexto pessoal. O eixo NE-SI não vê a realidade como óbvia de forma alguma, porque sua percepção das coisas é indireta em vez de direta. Leve como exemplo quando Moriarty, um NE dominante, conseguiu efetivamente manipular o Sherlock a atingir uma conclusão errada. Ele se vestiu e agiu de uma forma em que todos os detalhes aparentes nele indicariam que ele era gay, e Sherlock, sempre acreditando nas informações imediatas, chega na conclusão de que ele era gay, mas isso era tudo encenação. Sherlock foi enganado porque não viu além do seu contexto. A conclusão dele estava totalmente correta, mas apenas baseado no que ele viu. Ele nem considerou a possibilidade de que podia ter sido uma encenação proposital. Ele simplesmente confiou na realidade, algo que um INTP nunca faria, porque é muito mais meticuloso em relação à realidade e sempre busca todas as possibilidades. Sherlock, porém, viu e concluiu rapidamente, como ele sempre faz. Como sabe disso, Sherlock? Porque ela estava no mesmo trem que a gente, ouvi ela chamar esse nome. Isso não é trapaça, isso é escutar. Eu uso meus sentidos, John, diferente de algumas pessoas, então eu estou bem. Na verdade, eu nunca estive melhor, então agora me deixe em paz. Tá, tudo bem.
Outro exemplo é que o canal Ain't Bomber Guy fez um vídeo gigante de 2 horas falando como a série de Sherlock é um lixo. Esse youtuber é um ENTP e, portanto, tem intuição extrovertida dominante. Boa parte de porque ele não gosta da série é como ele acha ridículo o método de resolução de Holmes. O NA User está sempre buscando pelo que as coisas implicam em si, as inferências objetivas que juntas levariam a uma conclusão. A série, porém, difere bastante disso. Sherlock sempre chega em suas conclusões subjetivamente e nem deixa pistas ou mínima chance para quem está assistindo a série chegar na mesma conclusão que ele, e depois mostra para todo mundo como se a conclusão dele fosse a coisa mais óbvia do mundo. Isso irrita extremamente o ENTP, porque enquanto sua intuição extrovertida está buscando por implicações, Sherlock chega em suas inferências de forma puramente subjetiva, isto é, através da intuição introvertida. Leve como exemplo quando ele saiu correndo da primeira cena do crime da série, porque finalmente chegou em uma conclusão que ninguém além dele conseguiu conectar os pontos, porque as conexões foram subjetivas e não objetivas. Ele discerne as implicações do objeto mais por instinto e, ironicamente, tudo isso vem das informações diretas da realidade. A NI, ao contrário da NE, que é bastante conversacional, tenta chegar em suas conclusões de forma mais pura com suas próprias ideias quanto possível. Leve um exemplo até ridículo de quando ele grita para todo mundo se calar porque ele quer pensar. Em vez de explorar cada possível possibilidade ou até interrogar as ideias dos outros, como Sócrates notoriamente fez, ele está constantemente tentando alinhar sua mente com a possibilidade. Outro exemplo é quando ele identificou um táxi enquanto ele buscava o assassino, e simplesmente porque o táxi ficou um pouco mais de tempo parado, Sherlock imediatamente começou a correr e perseguir o táxi. Ele viu e começou a correr na direção dele. Ironicamente, novamente, Sherlock estava certo, mas faltou-lhe considerar uma possibilidade. Não era o passageiro, mas sim o motorista que era o assassino. Como muitos acreditam que Sherlock seja INTP, irei oferecer comparações entre os dois tipos. Como o INTP, o pensamento introvertido dominante do ISTP procura entender os sistemas e a estrutura por trás das coisas. Mas enquanto o INTP é mais tradicionalmente filosófico e abstrato, o ISTP é mais fundamentado no aqui e agora, e portanto suas examinações têm o propósito de dominar as coisas, de ter uma compreensão tão completa e realista de como as coisas funcionam quanto possível, para que o ISTP possa agir naturalmente de acordo com cada situação. Um exemplo é que, ao contrário de um detetive como Ellie de Death Note, que sempre vê a situação de forma distanciada e diminuindo o zoom, Sherlock sempre vê a situação se imergindo nela e aumentando o zoom. Holmes sempre visita as cenas do crime ele mesmo, e por descuido quase foi asfixiado pelo próprio assassino que estava perseguindo em um duelo insano, e só foi salvo por causa do John. Enquanto o eixo NE-SI do INTP muitas vezes manifesta uma busca mais ampla e meticulosa por todas as diferentes facetas de uma ideia, o eixo SE-NI tende a se concentrar intensamente em uma faceta, a faceta que produz as possibilidades mais ricas no momento. Em outras palavras, o eixo NE-SI é caprichoso e não comprometido com qualquer perspectiva, mas é bem viajado e multifacetado, enquanto o eixo SE-NI é dedicado e intensamente comprometido com a perspectiva mais rica agora, tornando-se um especialista em um campo específico e excluindo outras perspectivas. Por exemplo, o fato de que Sherlock não sabia sobre o sistema solar e que a Terra girava em torno do Sol. Ele justifica isso dizendo que é simplesmente impertinente para ele. Se não é útil para o trabalho específico dele, então é inútil e consequentemente descartado. Ele descarta opções mais do que as considera, e é por isso que ele chega tão rápido em suas conclusões. Ele elimina qualquer coisa que não considera verdadeiramente útil. John Watson, porém, um ISFJ que pertence ao mesmo temperamento axial do INTP, sempre vai contra Sherlock nesse quesito. Ironicamente, é sempre Watson que oferece outras possibilidades para Holmes, que então corta essas possibilidades com uma katana. O INTP tem um movimento mais amplo, curioso e exploratório, enquanto o ISTP tem um movimento mais dedicado, obsessivo e mergulhador, e isso se mostra nos princípios que eles desenvolvem. No caso do Sherlock, com seus estudos densos sobre observar pessoas, os ISTPs tentam expressar o máximo possível em apenas algumas palavras. Isso também se aplica aos sistemas que eles criam, que devem ser tão simples, condensados e puros quanto possível. Eles gostam de fazer as coisas em movimentos rápidos e definitivos, desprovidos de penugem e ineficiência interna. Agora falarei da coisa que mais compõe a psique de Sherlock, o pensamento introvertido dominante. Ele já foi pincelado ao longo do vídeo, mas acho importante mencioná-lo. Tudo que Sherlock faz se baseia em seus próprios princípios lógicos de imparcialidade racional, princípios que se estendem a uma conclusão universal. Ele criou seu próprio método e sistema consistente de dedução. O ISTP tenta entender a lógica de seu ambiente através de um entendimento subjetivo com a TI, tem
uma percepção nítida e vívida do mundo com a SE e procura reduzir ideias em princípios simples e elegantes, tornando-os concisos com a NI. Com seu eixo FE-TI, ele busca pelos princípios consistentes por trás das coisas, e com o eixo SE-NI, ele mira intensamente em uma visão pessoal sem distrações do resto do mundo. E claro, todo esse poder lógico frio vem com um custo. Uma qualidade que Sherlock carece inteiramente é o tato, que é uma das principais razões pelas quais ele é tão detestado por tantas pessoas, também por causa de sua ocasional arrogância intelectual. Ele muitas vezes não percebe quando suas deduções precisas sobre a vida pessoal de outras pessoas as ofendem. Use como exemplo quando ele fala da morte da filha de uma moça e grita: "Isso aconteceu há anos atrás, por que ela ainda se importaria?" É, Sherlock, por que será? Isso leva a outro aspecto notório do ISTP, o seu sentimento extrovertido reprimido. A precisão, a franqueza e a eliminação da ineficiência do ISTP incluem a remoção de qualquer cobertura suavizante em sua linguagem e expressão, qualquer penugem ou aparências como tato social e graça. Sherlock muitas vezes é muito direto, indo direto ao problema, porque é assim que ele funciona. Isso pode ser admirável e uma grande vantagem, mas se não for desenvolvido, pode rapidamente se tornar uma desvantagem também. Os pensamentos penetrantes dos ISTP às vezes podem perfurar outras pessoas sem que eles percebam a extensão do dano. Em outras palavras, sua intensidade às vezes pode ofender e ferir os outros involuntariamente. Na mente de Sherlock, é provável que essa franqueza não pretenda ser depreciativa, mas ser honesta, e as pessoas geralmente podem sentir isso. No entanto, isso não as faz se sentir melhor, e isso é parte do problema. Ao contrário do INFJ ou ENFJ, que tentam mitigar suas visões para o bem de seu público, o ISTP serve seus remédios sem açúcar. Eles se tornam primitivos em seu senso de união da FE, de modo que, embora sua racionalidade seja universal, isso é, a ciência da dedução, eles sabotarão esse objetivo ofendendo abertamente seu público. Muito obrigado Thiago Pereira, Thiago Gomes, Slimclick, Fafof, CJ, Abstrato, Ray, Gunter e Mystery por terem se tornado membros do canal. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima.